a distância, né? O que eu vou comentar hoje, eu vou apresentar esse resultado que eu considero assim, extraordinário, que de fato é do ano passado, que é a famosa fotografia do buraco negro da galáxia M87. Né? O que a gente tem aqui do lado esquerdo é a imagem do buraco negro que vocês viram em vários lugares, e saiu na imprensa. Né? E você não precisa fazer muito esforço para ver que esse buraco negro aqui lembra um pouco este aqui, certo? Esse é o famoso Gargantua do filme Interstellar, né? Que é uma representação bastante realista do que seria um buraco negro se você pudesse vê-lo de mais perto, certo? Mas a gente consegue identificar alguma coisa aqui, né? Tem uma região escura no centro. Vocês conseguem ver a setinha do meu mouse? Sim. Perfeito. Sim. Então você tem uma região escura central, que é o que se chama sombra, você tem uma região brilhante, está aqui, certo? Então, existe uma certa semelhança, né? Eu vou tentar convencê-los de que isso aqui é uma boa aproximação, dada todas a distância envolvida, dadas as incertezas inerentes da observação, isso é uma boa aproximação disso aqui, né? E eu espero que vocês terminem, saiam dessa palestra entendendo o que é isso aqui exatamente, certo? Onde está o buraco negro? O que é esse disco que está brilhando? Por que tem um disco aqui e outro aqui que parece perpendicular? O que são essas coisas? Eu espero que vocês saiam daqui compreendendo isso, né? Como o Roman disse, e isso foi bastante inusitado, o Prêmio Nobel de Física desse ano, que foi anunciado na terça-feira, foi exatamente sobre a física dos buracos negros. É um prêmio Nobel cuja metade do prêmio Nobel foi dado por Penrose, por trabalhos teóricos dos anos 60, que tem a ver com a estrutura mais robusta do que é um buraco negro. Em particular, os trabalhos do Penrose são do Hawking, que era o seu principal coautor na época. Eles são fundamentais para que a gente entenda, para que a gente compreenda por que os buracos negros são inevitáveis em colapsos estelares. Né? Em última instância, não é exagero você dizer que são esses resultados que garantem que vale a pena você procurar por existência de buraco negro. Certo? Sem esse resultado robusto de existência matemática, não sei se valeria a pena você sair buscando na natureza desses objetos. Né? Metade do prêmio Nobel foi para o Penrose, e a outra metade foi dividida entre esses dois astrônomos, astrofísicos bastante importantes, o Reinhard Genzel e Andrea Ghez, sobre os dois, eles pertencem a grupos grandes, eles são pessoas prominentes nesses grupos, que desenvolveram uma série de técnicas bastante apuradas que permitiram que a gente localizasse com bastante exatidão um buraco negro no centro da nossa galáxia, que está muito mais próxima do que esse da galáxia M87. Agora, por uma série de motivos, a gente tem a imagem primeira desse buraco negro mais distante do que do centro da nossa galáxia. Né? Eu vou começar, então, apresentando esse objeto, que foi objeto fotografado. Né? Então, eu tenho que falar primeiro o que é M87. M87 é uma galáxia do famoso catálogo Messier. Charles Messier foi um astrônomo francês da virada do século XVIII para o século XIX, que, fazendo observação com telescópios, ele catalogou um monte de galáxias. Né? Na época ninguém chamava de galáxias, simplesmente eram pontos brilhantes no céu, vai de M1 até M140, né? E essa nomenclatura é usada até hoje, né? O Messier 87 é uma galáxia elíptica que está na constelação de Virgo, né? A constelação de Virgo, isso aqui é o céu do hemisfério norte, mas a constelação de Virgo é vista no hemisfério sul também, né? Então, isso aqui é Virgo, isso aqui é Leão, Léo, M87 está aqui no meio, né? Eu tenho uma animação que eu quero mostrar, eu vou parar aqui, e vou colocar agora a animação, para que vocês vejam. Isso todas as animações que eu vou mostrar, elas são das colaborações pertinentes, e vocês vão ter esse endereço assim que divulgarem os links dessa apresentação.
Alberto, já saiu da vídeo. Espera um pouco, aconteceu alguma coisa aqui. Então, vamos... o problema é meu aqui, um momentinho. Tudo bem? Vocês estão aí? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esses vídeos no final todos juntos, tá? Porque eu já vi que eu vou ter problemas para ficar passando de um para o outro. Então, no final, eu mostro todos os vídeos juntos. Certo. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui pro vídeo da palestra. Ok, então, vocês estão vendo os slides agora, certo? Perfeito, então, no final eu volto, mostro todos os vídeos juntos. Enfim, essa constelação M87, ela aparece dentro da constelação de Virgo, relativamente fácil de você encontrar, depois eu mostro mais algumas animações. O importante é que ela é uma galáxia que está a 53 milhões de anos-luz da Terra, uma distância considerável. Ela tem 240 mil anos-luz de tamanho, né? Obviamente, tamanho de galáxia elíptica é uma abstração, certo? Tamanho típico, uma espécie de raio médio lá, 240 mil anos-luz. Pra você ter uma ideia, a Via Láctea tem tipicamente 1/5 disso aqui, né? E a Via Láctea é mais achatada, assim. Então, essa é uma galáxia bastante grande, né? E essa é uma galáxia que tem o chamado núcleo ativo, né? A gente diz que uma galáxia tem núcleo ativo quando você consegue identificar brilhos que vêm do centro da galáxia, que são difíceis de explicar como luz de estrela, né? Os astrônomos sabem disso, tem radiações na faixa do raio-x, tem radiação de rádio, no comprimento do rádio, que é difícil você explicar isso como vindo de uma fonte estelar. Então, essas galáxias que têm esse núcleo luminoso com esse espectro que é difícil explicar a partir de luz de estrela, a gente chama de galáxia com núcleo ativo, e já há vários anos que se especula que as galáxias com núcleo ativos têm um buraco negro no meio, tá certo? E o caso da M87, ela tem um buraco negro, certo? Esse buraco negro, ele tem, a massa dele é 6,5 bilhões de massas solares, é um buraco negro gigantesco, né, assim, extraordinário, né, supermassivo. Ele tem um disco de acreção, que a gente vai ver que é uma estrutura que normalmente acompanha buracos negros, que chega a ter um diâmetro de 0,39 anos-luz, né? A sombra desse buraco negro, que é aquela parte escura, a gente vai ver já o que é, ele tem da ordem de 0,01 anos-luz, que é mais ou menos 2,5 raio de Schwarz dessa massa aqui, né? E o mais importante é que você consegue identificar jatos que saem dessa região central do buraco negro, que eles se estendem por até 5 mil anos-luz. Então, isso aqui é uma imagem, certo? Aqui você tem o núcleo da galáxia, né? E isso aqui é o jato, né, que você sai da galáxia, que isso aqui tem um comprimento de 5 mil anos-luz, quer dizer, é uma estrutura respeitável de tamanho, né? A gente vai ver que aquela imagem que foi feita, ela tem uma resolução que é de mais ou menos uma parte em 5 vezes 10 a nona, né? Alguém disse, e já virou a marca registrada do consórcio do Event Horizon Telescope, eu vou falar já, que são os responsáveis por essa medida, eles dizem que essa resolução aqui é equivalente de você discernir da Terra uma laranja na superfície da Lua, né? Então, poder fazer essa observação, você está enxergando detalhes, né, que são equivalentes a você conseguir, da Terra, discernir uma laranja na superfície da Lua, né? Isso é uma coisa impressionante, né? Enfim,
a gente tem que falar, nós somos obrigados a falar do que é um buraco negro, certo? Já que a gente está falando de imagem de buraco negro, essencialmente, os buracos negros têm 100 anos de história, certo? Então, esse é um artigo que eu fiz em 1916, para, de alguma maneira, comemorar o centenário do primeiro trabalho, que é o trabalho de Schwarzschild, onde você tem o primeiro indício, eu arrisco dizer que é a previsão da existência desses objetos que agora a gente chama de buraco negro, certo? A história, nesses 100 anos de história do buraco negro, essas coisas foram e voltaram, os buracos negros ficaram no esquecimento, depois tiveram uma era áurea nos anos 60, e agora a gente vive outra era áurea, certamente mais importante, porque envolve observação direta desses objetos, né? Mas buracos negros é uma coisa antiga, né? É uma previsão das equações da relatividade geral de Einstein, em particular é uma solução das equações de Einstein, que tem um comportamento semelhante ao potencial 1 sobre R da teoria newtoniana da gravitação. Potencial 1 sobre R da teoria newtoniana da gravitação, você pode dizer que é o potencial mais simples que você pode ter gravitacional. Isso é o potencial associado a um corpo pontiforme de uma certa massa. Não tem nada mais simples que isso, né? A solução de buraco negro faz o mesmo papel, só que para a relatividade geral. Porém, tem uma novidade na solução nas soluções de buracos negros, que é a existência dessa estrutura, que não existe na gravitação newtoniana, do horizonte de eventos, né? O horizonte de eventos é uma região espacial em que você só consegue atravessar numa direção, de fora para dentro, né? Vocês já viram isso, que o buraco negro são objetos cuja atração gravitacional é tão forte que nem a luz consegue escapar, né? Essencialmente, o horizonte de eventos é uma fronteira de uma região causalmente inacessível, porque e se isso que eu disse é verdade, e que existe essa região que engloba, a gente pode pensar uma esfera, que tem o famoso raio de Schwarzschild, que você só pode cruzar numa direção, então isso na prática implica numa separação causal entre a região externa e a região interna, certo? Nada do que acontece na região interna jamais vai ser comunicado à região externa. O que acontece na região externa pode ser comunicado à região interna. Agora, a região interna está desconectada. O que acontece na região interna é completamente inacessível para quem está do lado de fora. Tá certo? Tem várias implicações físicas, essa estrutura, né? E uma delas é que o buraco negro é completamente opaco. Isso significa que se você tiver uma fonte de luz atrás do buraco negro, se você pensar, não é assim, mas você pode pensar que o raio de luz se propaga, por exemplo, numa linha reta, se o raio de luz incidir nessa região, nessa esfera que eu chamo de horizonte, ele nunca vai atravessar, tá certo? Ele vai ser capturado pelo horizonte e não vai sair nunca mais. Então, certamente, essa luz que está atrás do buraco negro que tem na frente, você nunca vai conseguir ver. Quer dizer, o buraco negro, nessa situação, é completamente opaco, né? Essa é uma consequência direta dessas propriedades dos horizontes. E aqui a gente tem que falar do Penrose, certo? Porque o Penrose, que eu consegui achar essa foto na internet, que faz jus às habilidades do Penrose como desenhista. Vocês podem ver aqui, aqui tem uma fibração bonita e tal, né? Essas coisas são difíceis de desenhar. O Penrose aqui bem mais jovem, né? O Penrose hoje ele tem quase 90 anos, né? Os trabalhos do Penrose, que são trabalhos matemáticos, é bastante raro você ter um prêmio, tipo prêmio Nobel, dado para alguém que prova teorema, certo? O Penrose prova teorema, não só em relatividade geral, em vários outros. Tem trabalho do Penrose extremamente relevante na física de matéria condensada, como, por exemplo, a noção de quase-cristal. Isso é uma coisa que ele foi fundamental nessa história toda. Mas os resultados do Penrose dos anos 60 mostraram que a existência de buracos negros, a existência
soluções esquisitas em que você tem esse horizonte de eventos, eles são meio inevitáveis em qualquer modalidade de teoria que pareça relatividade geral. Tá certo? Então, em qualquer situação fisicamente razoável, no contexto da gravitação relativística, esses horizontes vão aparecer. Então, a existência desses objetos estranhos, isso é uma previsão bastante robusta, né, e certamente, também por isso, são coisas que vale a pena você procurar. Tá certo? Isso aqui foi metade do prêmio Nobel, né? É uma pena que eu não posso falar mais nisso, mas depois, no final, eu discuto com prazer se tiver mais perguntas, tá certo? Agora, a imagem do buraco negro envolve o buraco negro, é óbvio, porque é o objeto que está sendo fotografado, mas envolve uma outra física, né, que é a física das lentes gravitacionais, que é uma coisa que não é necessariamente de buraco negro, isso vale inclusive em campos fracos, né? O regime fraco das lentes gravitacionais é o regime, por exemplo, do famoso do famoso eclipse de 1919, que foi a verificação experimental de uma previsão bastante arrojada de Einstein, de que uma massa grande como a do Sol, um campo gravitacional forte o suficiente, podia fazer com que o raio de luz se defletisse, né? A ideia é bastante simples. Você tem uma estrela, você tem aqui o observador, e entre o caminho que a luz faria nessa escala aqui, você pode supor que nessa escala de distância, você pode supor que a luz se propaga ao longo de um raio, né? No caminho você tem uma grande massa como o Sol, né? Então, a atração gravitacional do Sol consegue defletir o raio de luz, e o que você vê aqui é o raio de luz numa posição equivocada, certo? Ele está aqui, mas você o vê como se ele estivesse aqui, né? Essa é a essência das medidas do eclipse 1919. Eu falei do eclipse na Semana da Física do ano passado, né? Talvez quem esteve lá deve estar reconhecendo esse slide, que é exatamente o mesmo. Uma curiosidade é que o regime fraco da relatividade geral, quer dizer, o regime fraco das lentes gravitacionais, ela tem um análogo newtoniano, né? E o análogo newtoniano é bastante simples. Se você supuser que a luz é feita de corpúsculos, né, e que esses corpúsculos têm uma massa, a massa que você quiser, né, você consegue descrever esta trajetória como uma hipérbole, tá certo? Como se fosse não luz, mas uma trajetória, qualquer corpo que se move num potencial do tipo 1 sobre R, com forças que são proporcionais ao quadrado da distância, a gente sabe que as trajetórias são uma das seções cônicas. Pode ser uma elipse, se for uma órbita fechada; se for uma órbita aberta, vai ser uma hipérbole, e tem um caso meio esquisito aí, que é a parábola, que é uma espécie de caso intermediário, né? Você consegue explicar isso aqui. O problema é que, se você faz isso newtonianamente, você erra por um fator 2. E a coisa curiosa é que o Einstein errou por esse fator 2, só que ele teve tempo de corrigir ainda, e quando ele fez o eclipse 1919, ele tinha o resultado correto com o fator 2. Né? A primeira previsão dele estava errada por um fator 2, que é um fator enorme. E a primeira expedição que ia fazer essa medição é a famosa expedição da Rússia, que acabou todo mundo preso lá, porque foi quando explodiu a Primeira Guerra, e a equipe alemã foi considerada que eles eram estrangeiros não bem-vindos lá, e eles acabaram todos presos e não puderam fazer a medida. De certa maneira, sorte para o Einstein, porque se tivesse feito aquela medida, ia ser péssimo para ele, né? Porque errar por um fator 2 é uma coisa considerável. A gente está interessado não no regime fraco, mas no regime forte. O que significa o regime forte? O regime forte é que você tem um objeto que exerça uma força gravitacional, de atração gravitacional muito intensa, certo? E o objeto natural para isso é um buraco negro, né? Então, a física do regime forte de lentes gravitacionais
essencialmente isso aqui é desvio desvio na trajetória da luz, causada por campos gravitacionais, agora muito além dessa aproximação que permite, por exemplo, que você encare isso como se fosse movimento na mecânica newtoniana, em particular hipérboles, né? Essa também tem uma história antiga. E este desenhozinho que você vai ver agora aqui, ele tem tudo a ver com a nossa discussão, inclusive tem trabalhos de 3 anos atrás refazendo esse desenhozinho. Isso aqui é do livro do von Laue, né, de 1920. Em 1920, as pessoas estavam discutindo isso. Isso aqui são os ingredientes para você estudar qual é a imagem aparente de um buraco negro. Como que você enxergaria um buraco negro se você encontrasse com um na esquina, tá certo? O que você tem aqui, ó, são trajetórias de raios de luz, certo? O buraco negro está aqui está essa região que eu chamei de horizonte de eventos, que é o raio de Schwarzschild. Eu vou supor que o raio de luz aqui sempre sai na horizontal, então tem esse parâmetro aqui, que é essa distância em relação a esse eixo aqui, que vai definir o parâmetro de impacto. Isso aqui é essencialmente um problema de espalhamento, tá certo? Então, se a luz passa longe do horizonte de eventos, a deflexão que você tem aqui, ó, é praticamente a que você teria no contexto newtoniano. Esse aqui é o limite, é o regime fraco da física de entes gravitacionais. Né? A partir do momento que você vai se aproximando dessa região mais intensa, acontecem umas coisas curiosas. Tem uma aqui que dá uma volta aqui e tal. Eu tenho um slide melhor, já vou apresentar, mas o importante é que esse estudo aqui de trajetórias de luz em buracos negros é uma coisa que é tão antiga quanto os próprios buracos negros, 1920. Em 1920, buraco negro não chamava buraco negro, certo? Ninguém sabia muito bem o que era essa superfície aqui, ninguém arriscava dizer muito bem o que acontecia quando se chegava aqui, mas as pessoas estavam estudando essa configuração, tá certo? Esse é um estudante meu que aparece aqui dominando uma jiboia, tá certo? O Paulo, e ele estudou o regime forte de lentes gravitacionais, e eu vou usar aqui os resultados dele, certo? Então, isso aqui devia aparecer aqui uma esferinha centrada na origem de raio 1, por que ela não está aparecendo? Ok, então imaginem que tem uma bolinha escura aqui, porque essa é onde está o buraco negro, tá certo? Então, essa aqui é uma trajetória, que eu vou chamar de uma trajetória radical, né? Mas ela é uma trajetória que pode acontecer no contexto newtoniano de 1 sobre R. Pode acontecer. Isso aqui pode ser um pedaço de uma hipérbole super achatada, então, mas pode ser, tá certo? Agora, isto não. Isto não. Isso nunca vai acontecer numa situação newtoniana, tá certo? Isso aqui é essencialmente o resultado de relatividade geral no regime forte, certo? Então, o regime forte é aquele onde que você começa a ter diferenças qualitativas se comparados com o caso newtoniano. A gente pode usar essa definição. Note que isso aqui é um raio de luz, né? Então você pode pensar que essa luz foi emitida aqui, ó, fez essa trajetória e veio aqui, ó, certo? Se o observador está aqui, né, ele pode enxergar, e ele vai enxergar como estando aqui, ó, um ponto que está atrás dele, tá certo? Então, a presença de estruturas no espaço-tempo que causam este tipo de distorção vai ter um impacto grande na formação da imagem. Isso sem dúvida, tá certo? O problema é que você pode ter coisas mais esquisitas que essa. Você pode ter uma coisa assim, ó. Uma coisa assim. Então isso aqui, se você pegar essa trajetória aqui, ó, que passa daqui e vem para cá direto, ó, ela pode ser uma trajetória hiperbólica, portanto, uma trajetória que existiria no contexto newtoniano. Agora, o que não vai existir no contexto newtoniano nunca é um cara que dá uma volta aqui. Isso aqui tem. Tá certo? Tem isso aqui, ó. O cara lá de trás dá 2 voltas.
tem trajetórias que dão quantas voltas você quiser aqui. Tá certo? Até que vai chegar um instante que tem umas trajetórias que vão ser capturadas por aquela região que eu chamei de horizonte. Tá certo? Ora, de novo, se você pensa isso aqui como sendo luz emitida, né, esse camarada não vai enxergar nada, porque aqui não tem luz nenhuma emitida. Então o que ele vai ver aqui, ó, é uma mancha, é uma sombra. Eu esqueci de falar, o que está mudando aqui no parâmetro de impacto é que ele está abaixando bem pouquinho, mas ele está abaixando, tá certo? Então, se você imaginar que a gente tem aqui, tudo isso aqui está imerso em algum tipo de fonte de luz, todo mundo aqui está emitindo luz, tá certo? Então, esse camarada aqui, o que ele vai ver é um brilho, porque ele está vendo o brilho que foi emitido para cá, tá certo? Esse vai ver um brilho também, é um brilho que vem daqui, mas é um brilho também, né? Esse também vai ver um brilho. Esse aqui não vai ver nada, né? Porque o que ele está vendo aqui, esse raio, está saindo do horizonte, e do horizonte não sai nada. Esse aqui também não. Daqui para baixo é uma mancha, tá certo? E esse parâmetro de impacto aqui é da ordem de 2,5 o raio de Schwarzschild. Então, a sombra não é exatamente o tamanho do horizonte, certo? Mas é uma região um pouco maior do horizonte. Mas o que está acontecendo é que é a região que visualmente significa que, se você a imagem que você formaria vem daquela região e aquela região não emite luz nenhuma, tá certo? Então o que aparece aqui é uma região opaca, escura, a famosa sombra, tá certo? Se você passar dessa construção aqui, ó, você chega nisso aqui, e isso aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é a versão high-tech do trabalho do von Laue. Tá certo? É essencialmente isso, né? Óbvio que hoje em dia você consegue fazer isso aqui com situações mais, vamos dizer assim, menos idealizadas. Então, por exemplo, o seu buraco negro pode ter rotação, tal. No caso do von Laue, não tinha rotação nenhuma, tá certo? Isso aqui é tema de estudo de um outro estudante meu, André Mazzari, que é esse aqui, que está mergulhado nesse assunto aqui, né? Muito bem, a gente agora tem condições de entender, porque a gente sabe como que as lentes gravitacionais deformam os raios de luz que passam na vizinhança de qualquer corpo que exerça a atração gravitacional, em particular um buraco negro. Então a gente consegue entender como que essas imagens são geradas, tá certo? A ideia de... primeiro, como eu disse, o horizonte do buraco negro tem essa propriedade de ser completamente opaco, então o buraco negro não vai emitir nada. Isso não é completamente verdade, o buraco negro emite uma radiação característica, a radiação de Hawking. Agora, ninguém espera ver essa radiação no caso de um buraco negro astrofísico, porque ela é diminuta, muito pequena, certo? Então a gente pode considerar o buraco negro como uma coisa opaca mesmo, escura, né? Então, o que você consegue ver não é o buraco negro, mas você consegue ver como o buraco negro interage com as fontes de luz, com as fontes que emitem radiação que estão próximas dele. É isso que você faz. Você não vê o buraco negro, você vê como que ele interage, como que ele deforma a imagem que você teria se você não tivesse o buraco negro de fontes que estão ali perto. Tá certo? Isso é um trabalho mais recente, né? Não é dos anos 20, isso é dos anos 70. Tem vários nomes aqui, eu certamente vou cometer algum erro de atribuição de crédito, né? Eu vou me fixar no Luminet, porque até onde eu sei, ele é o primeiro a considerar a imagem de um buraco negro, as distorções que um buraco negro causa numa estrutura que se chama disco de acreção, tá certo? Antes disso, deixa eu comentar só os antecedentes, né? O Bardeen, no final dos anos 60, no começo dos anos 70, ele fez essa pergunta: se você tiver um buraco negro, que é essa regiãozinha aqui dentro, e você tem uma estrela que se move em torno do buraco negro, tá certo? Como é que você ia enxergar a trajetória dessa estrela? Assim. Isso aqui é um buraco negro que gira, então isso aqui, se está girando para um lado, está girando para o outro. Então, essencialmente, você tem um buraco negro e você tem uma estrela que gira num plano que está ligeiramente inclinado em relação ao observador. Eu vou mostrar aqui já para frente. O que você vê é que nessa parte em que ela está na frente do buraco negro, mais ou menos a trajetória que você viria
se você estivesse no contexto newtoniano. Agora, quando ela vai para trás, tem uma distorção esquisita aqui, ó. Tem uma distorção esquisita. Tá certo? O que o Luminet faz não é estudar qual é a aparência dessas trajetórias de estrelas que se movem em torno de um buraco negro. Portanto, a estrela vai emitindo luz, então o que você está fazendo é tentar acompanhar a trajetória em torno do buraco negro e ver a imagem que você tem dessa trajetória. Tá certo? O que o Luminet faz é olhar para a imagem de disco de acreção. Eu tenho que falar um pouco o que é disco de acreção. Disco de acreção são determinadas estruturas que estão em torno de buracos negros, em geral composta de poeira e gás, né? E eles estão continuamente sendo absorvidos pelo buraco negro, sendo acretados pelo buraco negro, né? E esses discos tipicamente são muito luminosos. Eles emitem, né, são quentes, existe uma série de processos físicos acontecendo lá, eles são quentes e eles tipicamente emitem uma variedade enorme do espectro eletromagnético, né? Então, esses caras são muito luminosos, né? Eu não preciso dizer que ser luminoso na astronomia não significa que imita no visível, né? Quer dizer, ele tem que emitir alguma coisa que você consiga detectar, no espectro eletromagnético. E os discos de acreção são muito luminosos, né? Principalmente na região mais próxima do buraco negro, onde você tem emissão por tudo quanto é processo que você consegue imaginar. Tá certo? Então, esse camarada aqui é uma fonte de luz, portanto, é um ótimo elemento para você estudar como que a imagem que ele teria na ausência do buraco negro é deformada pela presença do buraco negro. Tá certo? Estes são os trabalhos do Luminet pioneiros dos final dos anos 70, e ele consegue esta imagem aqui, ó, que é uma imagem, para mim, fantástica, né? Isso aqui é do final dos anos 70, né? Você não tinha nem impressora para fazer isso, tá certo? Onde você tem uma imagem realista de um buraco negro. Vamos já entender quais são as estruturas aqui, tá certo? Então, isso aqui é o disco de acreção, e o que você tem aqui é a deformação do disco de acreção causado pela presença do buraco negro aqui, tá certo? Vamos lá, vamos ver, vamos tentar identificar quem são essas estruturas aqui, ó. Então, o disco de acreção, a gente pode pensar de maneira simplificada. Você tem o buraco negro, que eu posso considerar um objeto esférico, e em torno do buraco negro você tem uma estrutura de disco, tá certo? Não importa como é que o disco interage com o buraco negro, essa é outra história, tá certo? Mas vamos supor que o que você tem é que esse disco em torno do buraco negro, ele tem um brilho homogêneo, tá certo? E você está ligeiramente inclinado. Então, ó, porque esse efeito é mais notável se você está ligeiramente inclinado. Você tem um buraco negro aqui você tem o disco, ele está aqui, certo? A gente cortou, está cortado aqui, né? O disco essa aqui é uma seção transversal do disco. O disco, ele penetra aqui na tela, sai e volta por aqui, tá certo? E o observador está aqui, ó, ele está ligeiramente inclinado, tá certo? Então, o que você vê? Você vê isso que a gente chama de imagem primária. Imagem primária são os raios de luz que saem daqui e chegam aqui em você, ó, tá certo? Essa imagem primária, vamos pegar essa aqui primeiro, essa aqui é do buraco, é do pedaço do disco que está entre o buraco negro e o observador. Esta imagem aqui, ela sofre muito pouca influência do buraco negro. Ela não está passando perto do buraco negro, tá certo? Essa imagem aqui, ó, é quase como se fosse a imagem newtoniana, é o que você tem aqui, ó, é o que está na frente do buraco negro. Agora, o que está atrás do buraco negro, ele já começa a sentir o buraco negro bastante aqui, ó, tá certo? Então, ele é deformado o suficiente e você tem essa visão aqui, ó, deformada, né? A impressão que você tem é que esse disco está aqui assim, ó. Ops. A impressão que você tem é que ele está aqui, ó. Mas, na verdade, ele está aqui. Por isso que você vê ele aqui, ó. Agora, o mais fantástico é que você vê essa imagem de baixo. Que você não conseguiria ver se não fosse pelos efeitos de desvio gravitacional forte. Esta imagem de baixo aqui, ó, é uma que sai por aqui e você consegue ver. E você vê como se ela estivesse aqui, ó. Tá certo? Esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho que você vê é a parte de baixo que está atrás do buraco negro. Você consegue ver aqui, ó. Tá certo?
E você consegue ver na imagem do Luminé aqui, ó. Isso aqui é a parte da frente, que eu falei que é a parte que sofre menos distorção, a parte de trás que está muito distorcida, e a parte de baixo aqui o Luminé não se preocupou em desenhar, mas ela aparece. Tá certo? Existe uma deformação de tamanhos aqui fica mais fácil. Ó. Esses quadradinhos têm todos o mesmo tamanho. Então você vê que esse pedaço que está atrás aqui, ele está altamente deformado. Tá certo? Se tivesse uma chavinha para você desligar os efeitos relativísticos aqui, o que você ia ter era um disco aqui, ó. Tá certo? E você nunca ia ver isso aqui de baixo. Isso que você está vendo é a parte de trás desse pedaço aqui, ó. Tá certo? É o que vem daqui, ó. É o que você está vendo. Certo? Muito bem. Voltando lá na imagem do Luminé, então, isso aqui é a parte da imagem primária, da parte que está na frente do buraco negro. Essa aqui é a imagem da parte primária que está atrás. Essa mudança de cor aqui tem a ver com o efeito Doppler, porque o disco de acreção está girando, então tem uma diferença da luz que é emitida aqui com a luz que está aqui. Tá certo? E aqui no meio que você tem é essa região escura, né, que é a região que é influenciada pela presença do buraco negro. As trajetórias que você pode fazer ao contrário, né, saindo daqui, todas as trajetórias que caem no buraco negro, elas vão aparecer como escuras. Tá certo? Então, essa aqui, ó, é a famosa mancha do buraco negro, que tem da ordem de 2 vezes o raio de Schwarzschild. Tá certo? Daqui não é o horizonte do buraco negro, o horizonte está aqui dentro. Tanto nesse desenhozinho aqui como no Luminé aparece esse arquinho aqui, ó, né? Esse arquinho é assunto de discussão atualmente, né? Esse arquinho, que algumas pessoas chamam de photon rings, tem a ver com aquelas trajetórias que davam várias voltas no buraco negro. Tem a ver com essas trajetórias aqui, ó. Essas trajetórias elas se acumulam e elas aparecem para o observador como se elas fossem um anelzinho, assim. Tá certo? Existe uma certa controvérsia se isso é assim mesmo, mas obviamente a gente não tem resolução ainda para ver isso aí no M87, né? Mas se algum dia você tiver resolução considerar uma resolução decente, você vai conseguir testar isso aqui. Tá certo? Esse é o garganto, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham se convencido que isso aqui é uma visão bastante realista, né? Então, você tem o disco da acreção aqui, essa é a imagem primária do disco que está à frente do buraco negro, portanto, ela é muito pouco influenciada pelo buraco negro, então a gente pode dizer que essa aqui seria a imagem newtoniana, né? Isso que você vê atrás é a parte de cima dela, e isso aqui é a parte de baixo. E essa diferença de brilho tem a ver basicamente com o efeito Doppler, né? Com o fato de que isso aqui está girando, então a frequência do que vem aqui é diferente da que está do outro lado, e você tem essa impressão de que esse lado brilha mais do que esse. Tá certo? Você encontra no Archive um texto que depois virou um livro, do Kip Thorne, que foi um dos agraciados no Prêmio Nobel das Ondas Gravitacionais. Ele foi um dos consultores por Interstellar, e o nome do livro, do artigo que está no Archive, mas o livro também é o nome, é The Physics of Interstellar. E ele conta todas essas histórias lá, você vai ver que essa imagem aqui é a imagem mais realista que a gente pode fazer de um buraco negro, tá certo? Se você pode ter essa experiência em escalas humanas e você chegar tão perto, essa é outra história, tá certo? O filme sugere que sim e tal, mas enfim, isso é ficção científica, tá certo? Vamos falar especificamente do retrato, tá certo? Então, o retrato é um resultado desse consórcio, que é um consórcio grande, o Event Horizon Telescope, quase todo o material que eu apresentei aqui é deles. Vocês podem visitar o site, lá tem um monte de material de divulgação de todos os níveis, é uma leitura bastante legal. O que é o Event Horizon Telescope? Ele é um conjunto de antenas, um conjunto de radiotelescópios, né, espalhados no mundo. Esses aqui são a posição deles, inclusive tem um no Polo Sul, que é muito curioso, né, porque
Eu nem sei se o M87 é visível no Polo Sul, mas enfim, tem um lá. Em particular, tem um que tem participação brasileira, que é bastante legal, que é esse ALMA, que fica no Chile, né? Esse ALMA é o que se chama Atacama Large Millimeter Array, né? Então, é um conjunto de radiotelescópios, são grandes antenas que registram sinal de rádio e que conseguem, dado o número delas à disposição, eles conseguem ter uma resolução de 1 milímetro. Esse é um dado importante, guarde esse 1 milímetro, tá certo? Você consegue registrar as ondas que você capta aqui com precisão de 1 milímetro, tá certo? Um comprimento de onda de 1 milímetro. Muito bem, esses observatórios, eles coletam dados o ano inteiro, tá certo? Esses dados são armazenados é uma história curiosa, né? Eles têm tantos dados armazenados que se eles quisessem transportar isso para a internet, ia demorar muito. Então, o que eles fazem, eles armazenam esses dados nos discos duros lá, nos arrays de discos duros, petabytes, não sei o que e tal, e carregam por avião, né? Levam por avião e depois eles reconstroem os dados, tá certo? Essa ideia de você pegar registro de luz de pontos diferentes e fazer uma composição para reconstruir uma imagem, isso é uma coisa que é uma área de pesquisa hoje em dia, né? O pessoal que faz reconstrução de imagem faz isso com frequência, e eu estou envolvido num projeto desses no Sirius, né, que fica do lado da Unicamp. Essa é a minha equipe, vamos dizer assim. O Carlos é um pesquisador do Synchrotron, e o Giovanni e o Everton são meus alunos de mestrado que estão envolvidos exatamente nesse trabalho de reconstrução de imagem, que é um trabalho basicamente algorítmico, bastante interessante. Agora, a ideia de você conseguir fazer imagem comparando raios de luz que chegam em 2 pontos diferentes é o que o nosso cérebro faz para você compor sua imagem tridimensional, certo? Então, o nosso cérebro constrói uma imagem tridimensional do que está ao redor da gente aqui, basicamente combinando, de uma certa maneira, os registros nas suas 2 retinas, tá certo? E o fato de elas estarem distantes, enfim, vocês conhecem essa história, você consegue ter, você consegue formar uma imagem tridimensional do mundo que te rodeia aqui. Apesar das suas 2 retinas serem objetos planos, né? Não são planos, são pedacinhos de esferas, mas são bidimensionais. Então você consegue registrar em 2 detectores bidimensionais. Se você compuser os 2, você consegue criar uma imagem tridimensional, tá certo? O importante é que a distância típica desses camaradas aqui, vou supor que a distância aqui seja um grande arco de círculo aqui da Terra, vamos por 10 mil quilômetros, certo? Então, se cada fulano desse aqui consegue garantir uma precisão de 1 milímetro, você conseguir combinar isso aqui e fazer interferometria de 1 milímetro com 10 mil quilômetros de distância, dá isso aqui, ó, 1 e 1 a décima, tá certo? Isso é menor que uma laranja na Lua. Então você consegue fazer. Então o segredo do Event Horizon Telescope é que ele usa o planeta como um telescópio. Só que é um telescópio esquisito, é um telescópio que você pode pensar assim, que a lente ou que o espelho é do tamanho da Terra, porém ele tem um monte de... ele tá tudo quebrado e você só consegue ter acesso à luz que chega nesses pontos aqui, ó. Tá certo? Então é evidente que a reconstrução dessa imagem é uma atividade computacional não só custosa, ela é obviamente custosa pela quantidade de dados que você tem, mas ela é complicada, né, porque você tem que reconstruir a sua imagem a partir desses pontos aqui. Né? É diferente de você ter que você tivesse uma lente efetivamente, ou um espelho efetivamente do tamanho da Terra, é diferente, tá certo? Mas enfim, é possível, esta imagem que vocês conhecem, tá certo? Eu tenho que voltar agora para falar da segunda parte do Prêmio Nobel, né, que é do Genzel e da Guess.
Eles fizeram trabalhos importantíssimos que começaram meados dos anos 90, que permitiram que a gente fizesse observações diretas do centro da Via Láctea. No centro da Via Láctea tem um buraco negro, não tão gigantesco como o do M87, tá? E eles observaram esse buraco negro não por distorção de imagem de disco de acreção, mas acompanhando a trajetória de estrelas que passam ali perto. Eu vou agora passar os filmes, então, que a gente mostra todos. Deixa eu parar aqui. Beleza. O primeiro filme que eu tentei passar e não funcionou era este aqui, ó. Deixa eu tentar mais uma vez para ver se vai com som, porque eles têm um som. A primeira vez que eu não consegui, o problema, eu tenho a impressão que era o som. Um minuto. Vamos lá. É este aqui. A estrutura de jato é impressionante. Esse primeiro é o do M87. Agora eu vou mostrar o do centro da galáxia. O do centro da galáxia é este aqui. Tem dois para mostrar. Esse é até mais interessante. O que vocês vão ver é a Via Láctea. E essa animação, ela está feita em cima de observações reais, tá? Você está entrando no centro da Via Láctea, essa região que chama Sagitário A. Sagitário A está na constelação do Sagitário. E agora, sempre que vocês virem A estrela, essa estrelinha é um buraco negro. M estrela é um buraco negro. Essa região central da galáxia é muito brilhante. Então, você não consegue ver nada no visível lá. Se você aponta o telescópio para lá, aquilo brilha tanto que você não chega a nada. Então, essas observações são todas feitas ou no infravermelho ou em rádio, né? E tem uma outra aqui mais interessante que mostra exatamente esse grupinho de estrelas que está ali no meio, que dá para ver de maneira
bem interessante. Ops. Select. Essa aqui não tem som, então eu posso falar sem ter nenhum problema. Chrome Tab. Que é esse aqui. Ó, essa estrelinha que você vê aqui, ó, vamos lá. Essas órbitas, elas são órbitas essencialmente keplerianas, tá? Então, o que você está vendo, a órbita kepleriana é uma elipse, tá? Então, o que você está vendo é uma elipse, a única dúvida que você tem é que você não sabe qual é o ângulo que você faz com o plano de elipse. Esse é outro problema, mas enfim, você consegue obter esse ângulo, e sendo essa órbita kepleriana, você consegue localizar onde estão os centros atratores aqui, ó. E você consegue localizar, olhando a órbita de todas essas estrelinhas, que o centro está aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Como essas órbitas são órbitas keplerianas, se você comparar o período delas e tudo mais, você consegue estimar a massa desse carinha aqui, ó. Quando você faz estimativas, tem uma surpresa. A massa desse carinha aqui são milhões de massas solares. E a questão é, como é que se coloca milhões de massas solares neste lugarzinho aqui, sem que ele brilhe? A explicação mais simples de todas é um buraco negro. Tá certo? Qualquer outra coisa que você pense em colocar aqui vai ser uma opção tão mais complicada, que o buraco negro passa a ser a solução mais simples, quer dizer, a opção mais simples para você descrever isso aí, tá certo? Ninguém aposta em qualquer outra coisa que não seja um buraco negro, tá certo? Eu encerro aqui, eu tenho o último slide que fala obrigado, então eu não vou nem carregar aquele slide, tá certo? Então eu termino aqui. Obrigado. Muito obrigado, professor. Tá? Então, está aberto para perguntas, se tem. Ô, Alberto. Fala. Essas fotos aí, como estão muito distantes, qualquer entortadinha na sua câmera aí para tirar a foto, você vai muito longe dela, né? Muito longe do buraco, né? Certo. O que eles fizeram? Eles tiveram que fazer um escaneamento de uma região até achar e... Não, ou já tem como calcular mais ou menos onde que está. Não, é óbvio que essas imagens são todas... Não, essas imagens elas são recompostas dentro de um certo modelo. Você já sabe que você conhece a distância da galáxia, porque você conhece de outros dados. Você consegue estimar a massa do buraco negro de outras maneiras. Então, o que você faz é reconstruir a imagem com algumas informações. Você não está reconstruindo a imagem do nada. Você não ia conseguir fazer isso captando o sinal em 4 pontos da Terra. Você reconstrói a imagem com algumas informações. Você tem uma informação a priori aí, tá certo? Então você já sabe a distância, você já tem uma estimativa da massa, né? Todas essas coisas. Ô, Alberto. Diego, desculpa. Eu queria sua opinião, até baseado nisso que você acabou de responder, eu queria saber sua opinião assim, para o futuro dessa técnica, e não só dessa do retrato, mas também de ondas gravitacionais. Você acha que a gente vai poder descobrir coisas novas ou só ficar verificando o resultado? Eu li eu li em algum lugar, eu não vou conseguir agora lembrar a fonte, então não quero que pareça que é uma frase minha, que não é, que é a seguinte. Quando a radioastronomia começou, as pessoas fizeram essa pergunta, elas falaram assim, será que a gente vai descobrir alguma coisa nova? Ou será que a gente vai simplesmente ver a mesma estrela, porém agora no comprimento de onda diferente? E a grande surpresa foi que o universo nas ondas de rádio, ele é muito diferente do universo do visível.
O universo em ondas de rádio é muito mais dinâmico, tem muito mais coisa acontecendo do que no visível. Nas ondas gravitacionais, é questão de tempo para que surja o que o pessoal já chama de astronomia de ondas gravitacionais. Ninguém sabe o que vai aparecer aí, certo? Eu acho que fazer qualquer tipo de previsão é meio arriscado, ninguém sabe. O passado mostrou que, trocando a janela de observação, muda radicalmente a imagem. Então, acho que é uma aposta que você pode fazer. Mesma coisa a astronomia de neutrinos, né? Essa é um pouco mais complicada, né? Mas pode ser que sim, pode ser que o fenômeno fique sem graça, pode ser que você tenha meramente a imagem visto de outro comprimento de onda. As ondas gravitacionais já mostraram que ela tem, você consegue, por exemplo, descrever o processo de fusão de nuvens e buracos negros, que tentar fazer isso no visível, tentar fazer isso com onda eletromagnética, você não vai conseguir fazer, certo? Então, a minha opinião, eu acho que essas áreas são promissoras, eu acho que a astronomia pode mudar radicalmente com esses dados, né? E, enfim... e eu acho que essas coisas não vão demorar muito, a gente vai assistir, não vai ter que esperar 80 anos para isso. Essas coisas vai ser razoavelmente rápido, né? Alberto, aproveitando o gancho, nessa pergunta qual que é a perspectiva, né, dessas técnicas, então, no momento, assim, se reconstrói essa imagem de intensidade da luz do disco de acreção, por exemplo. Isso. Mas, a princípio, tem algum plano para fazer estatística da luz emitida, por exemplo? Sim, eles fazem isso. Eles fazem. A questão, você pode falar, o que eu aprendo com essas coisas novas? Você pode aprender detalhes sobre a constituição do disco, que ninguém sabe. Tá certo? Você supõe que o disco é de uma certa maneira. Né? Você pode aprender sobre o disco. Né? Você pode aprender, por exemplo, esse mecanismo de criação de jato, que a gente viu que tem esse jato, né? Que sai do núcleo da galáxia e ele sai na direção perpendicular ao disco, certo? Ninguém conhece muito bem esse mecanismo. Tem uma série de teorias, tem uma série de propostas, mas você não tem nem como testar essas coisas sem ter uma imagem mais próxima. Agora você tem, certo? Você pode tentar obter dessas imagens, obviamente, com uma resolução maior, certo? Com essa resolução você não vai muita coisa. Mas com resolução maior, você pode tentar obter detalhes sobre a criação desse jato, né? Então, essencialmente, o que você faz é um trabalho estatístico dessas medidas, e o que você aprende, nesse caso em particular, é só a composição do disco. Você aprende mais do que do buraco negro em si, né? Uhum. Você aprende sobre a luz, os objetos que emitem luz que estão perto do buraco negro. E aí, no caso do centro da galáxia, todos aqueles objetos, todos eles formam o seu próprio disco de acreção. É uma mistureba de fontes, então. Existe a região do centro da galáxia tem muita poeira, muito gás, né? E isso, inclusive, em particular, porque é por isso que brilha muito. Se você apontar um telescópio, você não vai ver nada. Tem uma dinâmica lá, mas essas imagens que eu mostrei são imagens de estrelas isoladas, que estão imersas nesse banho esquisito aí, nesse gás esquisito, mas você tem imagens isoladas. Por que a gente não tem uma imagem como a do DV7 aqui? Eu confesso que eu não sei responder, né? Talvez para a gente estar muito perto, eu não sei. Eu não sei responder. Tive uma pergunta no chat, se você está vendo, perguntando se foi construído um modelo que de alguma forma permitisse saber o que pode acontecer de importante no horizonte de eventos. Não precisa de modelo, isso é a previsão da relatividade. E a previsão da relatividade sobre o horizonte é extremamente frustrante, porque ela prevê que não vai acontecer nada. Você consegue cruzar o horizonte do buraco negro, você nem fica sabendo, né? Não acontece nada. Se você estiver caindo dentro de um buraco negro, você vai cruzar o horizonte
que é esse instante em que você vai perder completamente contato com o mundo externo e você não vai sentir nada. Você vai sentir, você vai ser trucidado quando você se aproximar da singularidade central. Essa é outra história. Agora, o horizonte, você não vai sentir nada, né? E todas essas observações que são feitas do lado externo do buraco negro, você não vai ter nenhuma informação acerca da singularidade que está dentro do horizonte, certo? Então, a gente vive do lado de fora do buraco negro, você não tem acesso a informações do que acontece dentro do horizonte, em particular da singularidade. Se você cair no buraco negro, você vai sentir a singularidade. Inclusive, tem trabalhos engraçados, que são sérios, eles são engraçados, mas são sérios. Eles dizem que quando você chega perto da singularidade, você sofre um processo que chama espaguetificação. Você é espichado numa direção assim, tá certo? Então você vai virando um espaguete, né? E você vai morrer assim, espaguetificado, tá certo? Aí você vai sentir, mas no horizonte, nada. No horizonte, nada. Professor? Obrigado. Oi. Eu tenho duas perguntas que foram tecnicamente comentadas já, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais para que eu possa compreender. Sobre esses jatos que o senhor falou que sai do M70, né? O que são esses jatos, na verdade? Fala. E por que, a outra pergunta seria, por que a gente tem uma imagem do buraco negro do M70 e não da nossa galáxia, né? O senhor falou parcialmente, mas se eu comentar um pouco mais sobre isso, por favor. A imagem que tem é do M87. M70, eu acho que é uma galáxia... Isso, perdão. M87, perdão. É que eu acho que M70 também é uma galáxia com núcleo ativo, mas eu não sei, né? É do M87. Bom, o fato é o seguinte, tem uma série de exemplos, o Hubble tem essas observações, de estruturas com um disco de acreção. Você não vê o buraco negro, porque é muito pequenininho, tá certo? Mas se você vê o disco que é grande, e o que você vê é um jato sendo emitido de maneira perpendicular ao disco. Isso é uma estrutura que tem muito na astrofísica, e tem registros, o Hubble tem inúmeras fotos dessas, você pode procurar lá, né? Tem no visível também, tá? Em geral, essas coisas são em ondas, em outros comprimentos de onda, tipo raio-x, mas tem no visível também, né? A questão da origem desse jato é um mistério, né? Você consegue argumentos de plausibilidade que dizem que não é tão estranho esse jato existir. Os argumentos de plausibilidade têm a ver com campo magnético. Várias dessas estruturas astrofísicas têm campo magnético. Campo magnético bem intenso, né? Com o campo magnético, você imaginar um grande dipolo, imagina um dipolo magnético gigantesco do tamanho de uma fonte astrofísica, tamanho do Sol, com um campo magnético fortíssimo, né? Qualquer partícula carregada que você pegue lá, você vai ver que ela tem uma tendência a emitir radiação tipo Bremsstrahlung e várias outras, na direção alinhado do dipolo. Isso aí, tá certo? Agora, por que exatamente os jatos têm o tamanho que tem e tal? Isso é a área de pesquisa atualmente, né? As pessoas que tentam descrever isso, elas trabalham com a teoria que se chama magnetohidrodinâmica, que é a mesma teoria que o pessoal de plasmas usa, né? Com o agravante de que agora você está em relatividade geral, certo? Então você tem magnetohidrodinâmica em espaços curvos, né? Para ser bem sincero, muitas vezes, a não ser que você esteja na região do horizonte, muitas vezes a aproximação newtoniana é suficiente para você fazer essas coisas. Você não precisa de correções relativísticas, tal. Mas enfim, se você quiser tratar o problema em todo o seu esplendor, você tem que fazer isso da magnetohidrodinâmica em espaços curvos, e isso é uma coisa complicada, as pessoas estão trabalhando, né? Eu não sei comentar dos avanços atuais. O que eu posso te garantir é que ainda não existe nenhum mecanismo convincente para explicar esses jatos. Tem argumentos, você fala, bom, esse jato não é estranho, você pode dizer que ele esteja aí. Agora, você não tem o controle sobre a física dos jatos que, por exemplo, você tem sobre a física do disco de acreção. O disco de acreção você conhece melhor, né?
Essa foi a minha pergunta. Outra pergunta é por que a gente viu o M87 e não viu o centro da galáxia? Olha, eu não sei. O que eu posso te contar é umas histórias que eu ouvi, né? O que eu ouvi é que esses grupos eram concorrentes, né? Então, o Event Horizon Telescope e o pessoal da Universidade da Califórnia, eles eram concorrentes. Um procurava registrar o buraco negro no centro da galáxia e o outro procurava o buraco negro fora da galáxia. E o pessoal da imagem fora da galáxia conseguiu antes. Agora, o prêmio Nobel quem ganhou foi os outros. E eu arriscaria dizer que talvez o trabalho do pessoal do centro da galáxia seja realmente o que mereça ser premiado. Apesar do outro ser mais espetacular, não sei o quê, teve uma cobertura de imprensa muito maior, tal. Talvez, enfim, eu vou supor que o pessoal do Prêmio Nobel fez a pesquisa que deveria ser feita e premiaram quem de fato mereça ser premiado, certo? Então, agora, por que a gente não tem uma imagem como de M87 do centro da galáxia? Eu não sei. Eu não sei se o nosso disco de acreção não é favorável. Eu não sei se você está perto, talvez piore. Eu confesso que eu não sei. Eu não sei e não encontrei em lugar nenhum. Então, eu já me fiz essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta ao Google, para quem eu faço todas as minhas perguntas, e ele também não conseguiu responder. Certo. Obrigado. Temos uma outra pergunta. Eu tenho uma pergunta meio simples para mexer. Acho que simplesmente o tamanho. A minha dúvida era quanto tempo demora para a luz, que é um raio de luz que dá a volta, em volta do buraco negro. Quanto tempo demora, por exemplo, para dar uma volta? Você pode estimar isso simplesmente calculando a distância que você vê. O raio e velocidade da luz. Essa é uma boa estimativa. Ok. Tem uma moça aqui, a Aline, perguntou. Temos uma informação sobre a existência desse buraco negro. O que pode nos proporcionar que afirmações sobre a interação do mesmo com a nossa galáxia? Essa é uma pergunta interessante. A presença desses buracos negros grandes no centro de galáxia parece que são fundamentais para você entender a formação da galáxia. Né? Então, todas as descrições que você tem para o mecanismo de formação de galáxia no universo primordial, né, as galáxias elas surgem a partir de aglomerações locais, basicamente de matéria escura, uma coisa curiosa, né? Então você tem aglomerações locais de matéria escura, que acaba criando uma espécie de poço de potencial de atração gravitacional, e aí você vai atraindo a matéria bariônica, né? E matéria bariônica somos nós, né? Então as estrelinhas vão se formando aí, né? Aparentemente, a presença de uma semente de buraco negro favorece a criação de galáxias relativamente grandes que vão sobreviver e tal. Então, esses buracos negros centrais nas galáxias, eles podem ser remanescências das sementes em torno das quais as galáxias se formaram. Né? Agora, tem galáxia que não tem núcleo ativo, né? Então, aí tem galáxia que não tem núcleo ativo. Aparentemente, as galáxias que têm núcleo ativo são as galáxias mais brilhantes, né? As que são mais intensas, e elas são bastante frequentes, assim, muitas. Né? O buraco negro no centro da nossa galáxia, ele não fez nada aqui, a gente, certo? Nada. Mas ele foi importante para a galáxia, para a Via Láctea ter evoluído como evoluiu. Se não fosse ele lá, provavelmente a Via Láctea ia ser completamente diferente. Você acha que os buracos negros são provavelmente a solução da matéria escura? Aparentemente, veja só, se você tivesse feito essa pergunta 5 anos atrás para mim, eu ia dizer, está descartado. Está descartado porque
Ao contrário da energia escura, que é uma coisa meio esquisita, a matéria escura tem uma série de restrições. Você não pode ter qualquer coisa para ser matéria escura. Existe uma série de observações que restringem o que pode ser matéria escura. E a coisa mais simples para você explicar matéria escura é falar, bom, eu não preciso inventar uma partícula nova, eu não preciso de um setor novo no modelo padrão, eu vou supor que matéria escura são buracos negros que estão espalhados, né, uma espécie de gás de buracos negros que está espalhado de maneira homogênea pelo universo. Então, eles conferem massa ao universo, porque buraco negro tem massa, e ao mesmo tempo eles são opacos, então eles são escuros. Então, essa é uma coisa interessante. Mas, aparentemente, há 5 anos atrás, eu ia te dizer que todos os indícios que você tem de formação de estrutura descartam isso. Hoje em dia parece que não. Parece que as pessoas conseguem acomodar essa possibilidade. Então, eu não diria categoricamente que está descartado, né? A minha opinião pessoal sobre isso, eu prefiro não dar, porque eu não sou um grande especialista nisso, certo? Então, eu não consigo fazer uma previsão educada sobre isso aí. Não consigo. Os próximos passos para a física de buraco negro. O que está na fronteira nessa linha de pesquisa? Ótima pergunta. Eu acho que, do ponto de vista observacional, é isso que eu falei aí, tá certo? Então, são as iniciativas tipo Event Horizon e são as iniciativas de fazer radioastronomia no centro da galáxia, que são esses grupos, são áreas extremamente ativas, tal. Do ponto de vista teórico, que é uma área que eu milito mais, tem várias coisas para ser feitas, ainda tem, vamos chamar assim, teoremas para serem provados ou desprovados sobre física de buracos negros, né? O mais famoso deles talvez seja da conjectura da censura cósmica, que o Penrose é uma das pessoas primordiais nisso, né? Então, tem várias coisas para serem feitas aí. Okay. Eu tenho só te falar, para complementar essa resposta, tem uma coisa importante, que é uma coisa relativamente nova, 15 anos no máximo, que é a ideia de você construir situações que são análogas ao horizonte de eventos, né? Então, você consegue construir uma mesa, tabletop experiment, você consegue construir uma estrutura de matéria condensada, do que você quiser, até em água, tá certo? Que se comporta para efeitos práticos como se fosse um horizonte. Então, você pode fazer medidas, você pode testar ideias, você pode fazer essas coisas em experimentos assim. Isso, obviamente, não é um buraco negro geral, isso nem sequer é gravitação, mas são situações que são análogas, né? Do ponto de vista da física envolvida, os problemas são parecidos, são análogos, né? Isso também é uma área de pesquisa atualmente, que a gente tem na Unicamp.